meu nome é Rovena, sou iniciante científica do Grupo de Pesquisa COPOL, Estado, Grupos Econômicos e Políticas Públicas, sob orientação do professor doutor João Roberto Lopes Pinto. O título da minha pesquisa é A Financiarização do Saneamento Brasileiro. O presente trabalho tem por objeto de estudo o saneamento brasileiro. Por objetivo, o exame do saneamento a partir da perspectiva do papel do Estado enquanto garantidor desse direito fundamental e universal e a dominância do capital financeiro sobre esse bem comum e serviço. O objetivo geral da pesquisa é compreender o processo de financiarização do saneamento básico brasileiro, tendo por objetivos específicos a análise de experiências de reestatização pelo mundo, a realização de um relato do desencadeamento da financiarização deste setor e, por último, discutir e avaliar as causas e consequências da dominância do capital financeiro sobre essa política de Estado para com a sociedade e meio ambiente. A natureza da pesquisa é aplicada, buscando a compreensão do fenômeno de financiarização do saneamento brasileiro. O trabalho tem um objetivo explicativo, visando identificar os fatores que contribuem para o processo de financiarização desse setor, a partir de uma abordagem qualitativa e utilizando, por fim, o método indutivo, tendo por procedimentos técnicos a revisão bibliográfica e um estudo de caso da SEDAI, assim como a utilização de elementos das pesquisas experimentais e exposto facto. O relatório da Transnational Institute reúne 267 casos de remunicipalização da água, apontando que a França, os Estados Unidos e a Espanha, respectivamente, com 106, 61 e 27 experiências de desprivatização, são os pioneiros em trazer o poder público de volta ao controle do fornecimento de água. De acordo com o Instituto Mais Democracia, no estado de Tocantins, a iniciativa privada não teve capacidade de alcançar progressos significativos em 17 anos de gestão. Na área atendida pela concessionária privada, somente 32% da população foi coberta por esgoto tratado. O setor privado teve domínio da Saneatins a partir de 2002 e simplesmente negligenciou o atendimento aos municípios mais pobres do estado, o que causou a remunicipalização de 77 municípios. O novo marco regulatório do saneamento, sancionado pelo governo Bolsonaro em julho de 2020, extinguiu o mecanismo de subsídio cruzado, através do qual os municípios de menor arrecadação recebem contribuição para a conclusão de metas de saneamento básico pelos municípios de maior arrecadação. O poder municipal perdeu em grande medida sua autonomia para decidir o formato da prestação de serviços e, mesmo sendo o titular dos serviços, estará obrigado a abrir licitação para a concessão, propiciando assim as privatizações. Não por acaso, realizado em abril de 2021, o leilão da SEDAI foi a maior privatização do governo Bolsonaro, a qual tem diversas evidências de fraude. Redentor, Aegea e Iguá, consórcios que participaram do leilão, detêm entre seus controladores as mesmas instituições financeiras, o Fundo de Pensão Canadense, o Fundo Soberano de Singapura e o Itaú. A Aegea, por sua vez, apoderou-se dos blocos 1 e 4 e a Iguá o bloco 2. Já o bloco 3 foi arrematado pelas Águas do Brasil, em um leilão posterior, empresa que já atuava na zona oeste da capital. Posto isso, é evidente que não houve uma disputa real, uma vez que as empresas podem até não terem a mesma sigla, porém têm os mesmos proprietários. No que diz respeito ao Itaú, o banco apostou-se de 10% da Aegea na quantia de 1,3 bilhões, coincidentemente apenas 3 dias antes do leilão, exatamente na mesma data que o ministro Luiz Fux do STF deliberou de forma autocrática a suspensão antecipada de qualquer decisão judicial que se apresentasse a lesar o leilão. Já o autor da modelagem de privatização da SEDAI, o BNDES, detém 11% da Iguá, evidenciando um cenário de conflito de interesse e expondo indícios de informações privilegiadas pela Iguá. De acordo com Lavinas e Gentil, o mercado de investimentos está visando os serviços públicos tradicionais como instrumentos de revalorização de capital, serviços os quais sempre foram geridos pelo Estado, como educação, previdência, saúde. Agora o saneamento. O avanço desse setor só foi possível graças à forte cooperação do Estado, uma vez que este delimitou e decompôs sua oferta pública, desmotivando a demanda da população e influenciando a procurar no privado o que na verdade deveria ser garantido por direito. Para as autoras, a financiarização pode ser entendida como a intromissão das elites, mercados e instituições financeiras na estrutura organizacional da economia real ao longo do tempo, faz com que o capital financeiro apresente uma ampliação de atuação cujo impacto extrapola o mercado, atingindo diferentes facetas da vida social. Expõe um novo ciclo em que a supremacia dos mercados
e das transações financeiras ultrapassam a produção e o comércio. E 4. É a ascensão da lógica acionista na governança corporativa, o fortalecimento da influência da classe rentista na política e na economia e a explosão das transações financeiras provocadas pelo surgimento de novos instrumentos financeiros. Em virtude da contextualização feita até aqui, é possível elencar 5 fatores que são decorrentes da lógica de financiarização do saneamento. O primeiro fator é a inversão de prioridades em que a remuneração dos acionistas fica acima dos investimentos de melhoria do serviço. Sob a administração de Zema, o Estado, detendo 50% das ações da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, retirou os recursos da empresa do 13º salário do seu quadro técnico administrativo para beneficiar os acionistas da empresa. O segundo fator é a exclusão de investimento nas áreas pobres, paradigma que se opõe à tão almejada universalização do saneamento. Brito e Ramos indicam que a defesa pelo avanço dessa política pelo setor privado, assim como a modelagem de privatização elaborada pelo BNDES para a SEDAI, utilizam-se dessa máxima apenas como estratégia de marketing, pois na prática não há dispositivos legais no modelo de concessão que garantam o exercício da universalização. No contrato de concessão, não houve uma determinação antecipada das áreas que podem ser contempladas, e a decisão futura destas sujeita-se a critérios os quais não correspondem à realidade de grande parte das áreas pobres no Brasil. Dessa forma, as concessionárias não se responsabilizaram pelo serviço de saneamento e esgotamento sanitário dos assentamentos informais, qual é a maior problemática da universalização do acesso. Em sua totalidade, o projeto de investimentos não faz qualquer menção à superação desse problema grave. O terceiro fator também é verificado no processo de privatização da SEDAI comentado aqui, o qual consistiu na cartelização e, portanto, concentração de capital sobre as estruturas hídricas públicas fluminenses. O quarto fator é a majoração do valor da água e do serviço de saneamento imposto pelo processo especulativo. Em concordância com Pinto, a AERJ é vencedora do leilão dos blocos que aglutinam o centro do Rio, Zona Norte e Sul e municípios do interior da Baixada Fluminense, é a concessionária que cobra a tarifa mais cara do país. Ela capitaneia Prolagos, a qual é responsável pelo saneamento e esgotamento sanitário dos municípios da região dos Lagos no Rio de Janeiro, em que em 2019 cobrava tarifa de água domiciliar de R$ 95 por 10 metros cúbicos, 2 vezes o valor cobrado pela SEDAI naquele mesmo ano. A mesma AERJ é hoje controladora da Águas do Rio, que garantiu que a SEDAI elevasse a tarifa de água em 10%, um mês antes de assumir a concessão de saneamento do Rio, em dezembro de 2021. O quinto fator é que, à medida em que esse serviço é especulado e concentrado meramente com a mercadoria, esse processo é inversamente proporcional à sua garantia enquanto direito humano universal, assim como de uma gestão ecossistêmica desse recurso. Segundo Arrojo, a superexploração de aquíferos e a superlocação de direitos hídricos acima da real disponibilidade sustentável de vazões nos ecossistemas são duas problemáticas ao se debater as questões de escassez mediante os mercados de comércio de água. Ambas as problemáticas são consequências de abordagens de gestão insustentáveis. Nas duas problemáticas, os mercados de comércio de água não solucionam os problemas, porém complexifica, dado que é preciso diferenciar o que são conhecidos como direitos de papel, que não tem garantia real de água disponível, e direitos líquidos com suporte de água real. Indubitavelmente, a insustentabilidade da abordagem superexploratória durante o século passado faz necessário a redefinição do interesse geral da sociedade no século atual, assumindo um novo modelo de sustentabilidade, a centralidade de assegurar como bem público os direitos humanos à água potável e ao esgotamento sanitário, assim como é preciso superar a irracionalidade econômica com o fim de promover uma nova lógica sustentável na economia, fundada na abordagem do ecossistema, cujos rios não devem ser mais gerenciados enquanto meros canais de recursos hídricos, entretanto, enquanto ecossistemas vivos. A financiarização promoverá a universalização do saneamento no Brasil? A presente pesquisa evidenciou que a entrega da garantia desse direito fundamental na mão do mercado financeiro encarecerá o serviço, não dará nenhuma garantia de expansão para as áreas mais pobres, assim como é inversamente proporcional à gestão ecossistêmica do recurso.